Muita gente acha que depois dos 40, o corpo simplesmente para de crescer, que a idade chega, o metabolismo despenca e não dá mais para conquistar massa muscular de verdade. Só que isso é mentira. O que acontece na prática é que a maioria continua treinando igual fazia aos 25, mesmo quando o corpo já está gritando que não aguenta mais aquele ritmo. Recuperação lenta, gordura que não vai embora, energia baixa. Os sinais estão lá, mas ninguém presta atenção. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você treina, se alimenta bem, corta besteira, tenta dormir 8 horas, mas parece que nada responde. O espelho não mostra progresso, as cargas não sobem e fica a sensação de que está nadando contra a maré. É frustrante, porque você está se esforçando, só que o resultado não aparece. E aí vem o pensamento perigoso. Será que já passei da fase? Será que não dá mais? A resposta é clara. Não, você não está acabado. O problema nunca foi a idade. O problema é que ninguém te ensinou a adaptar o jogo. Ganhar músculos depois dos 40 é possível sim, mas exige novas regras. O manual antigo não funciona mais. Quantos caras você conhece que seguem a mesma divisão de treino desde a adolescência? Peito na segunda, costas na terça, braços na sexta. E esperam milagres. Descansam apenas 60 segundos, porque é assim que os mais jovens fazem. Treinam até a falha em todo exercício, porque acham que intensidade é sinônimo de sofrimento. Só que essa estratégia já não serve. O corpo muda, e se você não mudar junto, trava. Eu já estive nesse lugar. Já bati cabeça repetindo protocolos antigos e me sentindo cada vez mais distante do físico que queria. Até que entendi. A chave não era treinar mais pesado, era treinar mais inteligente. Ajustar descanso, nutrição, hormônios, intensidade. Descobrir quais ajustes realmente destravam o corpo depois dos 40. E é isso que vou te mostrar aqui. São 8 mudanças simples, mas poderosas, que todo homem nessa fase da vida precisa aplicar se quiser ganhar massa de forma rápida e segura. Não importa se você está estagnado há meses ou até anos. Quando você aplica essas estratégias, os resultados vêm. E o melhor, com menos desgaste, menos lesões e mais consistência. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Testosterona. O motor oculto da força e do crescimento. A maioria dos caras, depois dos 40, acredita que o motivo da estagnação é treino mal feito ou dieta mal ajustada. Mas a verdade é que, muitas vezes, o buraco é mais embaixo. Existe um motor que comanda não só o ganho de massa, mas também a energia, a disposição e até a vontade de treinar. A testosterona. Sem ela funcionando bem, todo o resto perde potência. E o detalhe é que depois dos 30, esse motor começa a desacelerar devagar, ano após ano. Parece pouco quando você ouve que perde cerca de 1% por ano. Só que ao longo de uma década, isso significa 10 a 15% a menos de testosterona circulando no corpo. Aos 40, esse impacto já é visível. O treino que antes rendia força e pump agora parece pesado demais. A recuperação demora. O espelho não responde. Não é falta de esforço, é falta de combustível interno. O problema é que quase ninguém percebe logo de cara. Não existe dor aguda para avisar. Não tem um estalo no corpo. A queda hormonal é silenciosa. Você só nota no cansaço que não passa, na queda da libido, na dificuldade em manter intensidade nos treinos, na falta de progresso mesmo sendo disciplinado. Muitos simplesmente aceitam isso como parte do envelhecimento. E é aí que enterram de vez a chance de crescer. Só que não precisa ser assim. Dá para otimizar esse motor
sem depender de soluções mágicas ou atalhos arriscados. O primeiro passo é buscar exames detalhados. Saber o seu nível real de testosterona total, livre e SHBG, porque estar na faixa normal não significa estar no ponto certo para o seu corpo. O segundo passo é ajustar hábitos. Dietas pobres em gordura boa, por exemplo, destroem a produção hormonal. Seu corpo precisa de colesterol para fabricar testosterona. Sem ovos, azeite, abacate, castanhas e peixes gordurosos, você tira dele a matéria-prima. Outro fator que pesa muito é o sono. Uma semana dormindo apenas 5 horas por noite já é capaz de derrubar sua testosterona em até 15%. Ou seja, em 7 dias você envelhece hormonalmente o equivalente a 10 anos. Isso é devastador, mas também fácil de corrigir. 7 a 9 horas de sono profundo, sem tela antes de deitar, já fazem diferença brutal na recuperação e nos níveis de energia. E não dá para esquecer do estresse. Se o cortisol está nas alturas, sua testosterona afunda. Treino em excesso, pressão no trabalho, preocupações sem fim. Tudo isso se transforma em veneno para o seu sistema hormonal. O que significa que descansar e equilibrar a vida é parte essencial do processo. Não é preguiça, é estratégia para crescer. Quando você coloca esses elementos em ordem, o corpo responde. A energia volta, a disposição aumenta, a força sobe e, finalmente, os músculos começam a reagir de novo. É como religar o motor de um carro que estava funcionando em marcha lenta. E esse detalhe muda tudo, porque com o motor no lugar, cada repetição volta a fazer sentido. Mas, mesmo com os hormônios alinhados, existe outro erro silencioso que sabota a evolução da maioria dos homens depois dos 40. E ele acontece justamente nos intervalos entre uma série e outra. 2. Descanso inteligente. Por que seu corpo precisa de mais tempo entre séries? Durante muito tempo, você ouviu que intervalo curto é sinal de treino de verdade, que se não estivesse suando, ofegante e voltando para a barra em 60 segundos, não estava treinando de forma intensa. Essa mentalidade funciona para garotos de 20 anos que se recuperam rápido, mas depois dos 40, ela se torna uma das maiores armadilhas. Porque o descanso não é tempo perdido. O descanso é o combustível que garante qualidade no próximo set. O corpo muda com a idade, e isso inclui o tempo que você leva para regenerar energia dentro do músculo. O fosfocreatina, por exemplo, é um dos principais combustíveis para a explosão de força. Aos 20 anos, ela volta rápido. Aos 40, não. Se você não respeita esse tempo, entra no próximo set com o tanque pela metade, mesmo que não perceba. A sensação é de que o peso está mais pesado, quando, na verdade, o que falta é energia. Estudos mostram que intervalos de 3 a 5 minutos em exercícios pesados aumentam de forma significativa a resposta de hipertrofia. Isso porque permitem que você use cargas mais altas e mantenha a execução correta em todas as repetições. Quando você descansa apenas 60 segundos, seu corpo não tem como sustentar o mesmo desempenho. Resultado: cada série fica mais fraca, sua técnica despenca e, no fim, você treina mais para sobreviver do que para evoluir. Um exemplo simples: 3 séries de agachamento. Se você descansa pouco, já na segunda série, as pernas tremem, a lombar compensa e a postura degrada. O risco de lesão cresce e o estímulo real ao músculo diminui. Agora, se você respira fundo, dá 3 minutos e volta preparado, você encara a barra com mais firmeza, executa melhor e garante repetições que realmente constroem. Essa é a diferença entre gastar energia e investir energia. E não se engane, descanso maior não significa treino fácil, significa treino mais eficaz. Existe uma diferença enorme entre estar exausto e estar produtivo. Depois dos 40, seu corpo não responde mais à exaustão como antes.
Se você confunde fadiga com intensidade, vai viver estagnado, acumulando dores sem sair do lugar. Claro, o tempo de descanso também varia conforme o tipo de exercício. Para isoladores, como rosca bíceps ou elevação lateral, 2 a 3 minutos já são suficientes. Mas em movimentos compostos, como supino, terra e agachamento, 3 a 5 minutos são praticamente obrigatórios se você quiser manter progresso sem quebrar o corpo. Isso precisa entrar na sua estratégia de treino e não ser tratado como detalhe sem importância. Quando você muda essa chave, a sensação é transformadora. Sua força começa a subir, suas articulações agradecem, sua execução fica mais limpa. Você percebe que treinar não é lutar contra o corpo, mas trabalhar junto com ele. E é exatamente nesse ponto que a musculatura começa a responder. Mas descanso entre séries é só parte da equação. E a próxima peça é ainda mais básica: o tijolo que sustenta toda a construção muscular. 3. Proteína. O tijolo que sustenta sua construção muscular. Quando o assunto é nutrição, muita gente depois dos 40 até acerta em cortar besteira, equilibrar calorias e incluir alimentos mais limpos. Mas existe um erro silencioso que trava a evolução de quase todos: a falta de proteína suficiente. Não é que você não coma proteína, é que você come menos do que seu corpo precisa nessa fase da vida. E a consequência é clara: o músculo não tem material para crescer. Existe um fenômeno chamado resistência anabólica. Ele faz com que o corpo de um homem mais velho responda menos ao mesmo estímulo que teria funcionado quando ele era jovem. Ou seja, a quantidade de proteína que bastava aos 20 anos já não é suficiente aos 40. O gatilho para a síntese muscular simplesmente não dispara da mesma forma. É como tentar acender uma fogueira com gravetos molhados. Você precisa de mais faísca. Pesquisas mostram que a cada refeição, homens acima dos 40 precisam de 30 a 40 gramas de proteína de alta qualidade para ativar de fato a construção muscular. Isso não é só no pós-treino, mas em todas as refeições do dia: café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários. Se você deixa um buraco, perde uma oportunidade de mandar o recado certo para o corpo: é hora de crescer. O que acontece na prática? Muitos acordam, tomam apenas café e pão, passam horas sem proteína e só vão bater uma boa dose de carne no jantar. O problema é que o corpo não trabalha com estoque infinito. Você não compensa a ausência de proteína de manhã com excesso à noite. O sinal precisa ser constante, ao longo do dia, para que o crescimento aconteça. É como irrigar uma planta. Não adianta jogar toda a água de uma vez. Precisa ser frequente. A solução é simples, mas exige disciplina. Distribuir proteína em 4 a 5 refeições ao dia, garantindo no mínimo 30 gramas em cada uma. Pode ser ovos com iogurte grego no café, peito de frango no almoço, whey ou caseína no lanche e peixe no jantar. O importante não é a fonte exata, mas a consistência. Cada refeição é um tijolo na construção do seu físico. Se faltar, a parede nunca sobe. Outro ponto que quase ninguém fala: hidratação. Quanto mais proteína você consome, maior é a demanda do corpo por água para processar e metabolizar tudo. Se você não bebe o suficiente, acaba se sentindo pesado, inchado e até com má digestão. Com água em quantidade adequada, todo o processo de recuperação e síntese fica mais fluido e eficaz. E a diferença aparece rápido. Quando você ajusta a ingestão de proteína, sua recuperação acelera, sua força aumenta e a estagnação começa a ceder. É como se o corpo finalmente recebesse os blocos de construção que estava pedindo há meses. Mas proteína sozinha não faz milagre. O próximo passo é garantir que o corpo se mova do jeito certo, porque músculos fortes sem mobilidade acabam presos dentro de um corpo rígido e limitado. 4. Mobilidade.
o atalho esquecido para ganhos reais e seguros. Quando você tinha 20 anos, provavelmente podia entrar na academia, pegar a barra e começar a treinar sem pensar em nada. O corpo respondia rápido, os músculos cresciam, as articulações quase nunca reclamavam. Só que, depois dos 40, essa realidade muda completamente. Ignorar mobilidade nessa fase é o mesmo que dirigir um carro sem trocar o óleo. Pode até andar por um tempo, mas cedo ou tarde vai quebrar. Mobilidade não é sobre se alongar como em uma aula de yoga. Não é apenas tocar os pés com as mãos. Mobilidade é ter controle de movimento em toda a amplitude da articulação, com força, estabilidade e segurança. Quando você não tem isso, começa a limitar seus ganhos sem perceber. Quadris travados reduzem a profundidade do agachamento. Ombros rígidos estragam o supino. Coluna torácica encurtada atrapalha qualquer movimento acima da cabeça. E cada limitação dessas rouba uma parte do crescimento. Porque músculo só se desenvolve por completo quando é usado em toda a sua capacidade de contração. Se você faz meio movimento, você estimula só metade do potencial. Isso não só reduz o ganho, como aumenta a chance de dor crônica. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Você se esforça mais, gasta mais energia, mas nunca chega tão longe quanto poderia. A boa notícia é que mobilidade pode ser recuperada, e em menos tempo do que você imagina. Não precisa de horas intermináveis. 15 minutos antes do treino, focados nas articulações que você vai usar, já mudam o jogo. Em um dia de pernas, trabalhe quadris e tornozelos. No dia de peito e ombro, prepare ombros e coluna. Nada de alongamentos genéricos, mas sim movimentos ativos e específicos. Uma das ferramentas mais poderosas são os isométricos em amplitude final. Em vez de apenas esticar o músculo, você entra na posição de maior alongamento e mantém contração. Isso reeduca o sistema nervoso e aumenta sua força naquele ponto. Em poucas semanas, agachamentos ficam mais profundos, press de ombro mais estáveis, e até dores antigas começam a sumir. E não pense que isso é perda de tempo. Pelo contrário, cada minuto investido em mobilidade multiplica seus resultados. Você executa melhor, ativa mais fibras musculares e diminui drasticamente o risco de lesão. Lembre-se, um músculo lesionado não cresce. Já um músculo que se move bem responde melhor a cada repetição. Depois de algumas semanas incluindo mobilidade real na rotina, você vai sentir seu corpo diferente. Mais solto, mais firme, mais pronto para treinar pesado sem medo. E essa base sólida abre espaço para o próximo ponto: separar o que realmente vale a pena colocar para dentro do corpo e o que só serve para esvaziar a carteira. 5. Suplementos que funcionam de verdade e os que só pesam no bolso. Entrar em uma loja de suplementos pode parecer entrar em um parque de diversões. Prateleiras cheias, embalagens coloridas, promessas explosivas. Aumenta a testosterona em 30 dias. Cresça enquanto dorme. Definição instantânea. A tentação é grande, mas a verdade é dura. 90% do que você vê é marketing barato. E se você tem mais de 40, cair nesses contos é jogar dinheiro fora. O que você realmente precisa são poucos suplementos, mas que tenham comprovação científica sólida. O primeiro deles é a creatina. Simples, acessível e eficaz. Ela aumenta os estoques de energia rápida dentro do músculo, permitindo que você realize mais repetições de qualidade e recupere mais rápido entre séries. Não é sobre sentir pumpa ou energia instantânea, é sobre consistência no desempenho. 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, e os resultados aparecem. Outro suplemento essencial é a vitamina D. Mais de 60% dos homens acima dos 40 têm deficiência sem nem perceber. E isso afeta desde a produção de testosterona até a imunidade e a recuperação muscular.
A falta de vitamina D derruba sua disposição, enfraquece o corpo e sabota ganhos silenciosamente. A dose ideal depende de exame, mas em média 5.000 unidades internacionais por dia, sempre com gordura, já faz enorme diferença. E não dá para esquecer do magnésio. Ele atua como um verdadeiro maestro no corpo, regulando o sistema nervoso, o sono e até a função muscular. Sem magnésio suficiente, você se sente mais ansioso, dorme mal e fica em constante estado de fadiga. Tomar de 200 a 400 miligramas antes de dormir ajuda a relaxar, melhorar a qualidade do sono e acelerar a recuperação. É um investimento barato para um retorno enorme. Por fim, entra a proteína em pó. Não como milagre, mas como ferramenta prática. Se o seu dia é corrido e você não consegue bater a quantidade de proteína necessária só com comida, o whey ou caseína entram como aliados. Eles não fazem crescer sozinhos, mas tornam mais fácil manter o corpo abastecido. É a cereja do bolo, não o bolo inteiro. O maior erro dos homens nessa fase é encher o armário de produtos desnecessários enquanto ignoram o básico. Nenhum suplemento vai consertar noites mal dormidas, treinos sem intensidade ou dieta mal feita. Eles são a cereja, não a base. Quem tenta inverter essa ordem fica decepcionado e pensa que nada funciona. Quando você foca nos poucos suplementos que de fato entregam resultado, percebe que gastar menos é, na prática, ganhar mais. Menos frustração, mais clareza e resultados reais. Mas de nada adianta estar com o combustível certo se o modo como você treina ainda está travado em piloto automático. E é exatamente isso que vamos destravar no próximo ponto. 6. Esforço real versus rotina automática. O limite que define sua evolução. Muitos homens acima dos 40 ainda acreditam que estão treinando pesado. Eles vão à academia, fazem suas séries, sentem aquele desconforto e pensam: tá bom, dei meu máximo. Mas quando olhamos de perto, a verdade aparece. Eles estão apenas cumprindo uma rotina, sem nunca chegar de fato na intensidade necessária. Estão ocupados, mas não estão treinando de verdade. O corpo humano tem uma capacidade enorme de se enganar nesse ponto. Pesquisas mostram que a maioria dos praticantes de musculação para os exercícios acreditando estar próximo da falha muscular, quando, na realidade, ainda tinham de 3 a 4 repetições no tanque. E é justamente nessas repetições finais, as mais difíceis, que a mágica acontece. Sem elas, o estímulo é morno demais para gerar crescimento. Nos seus 20 anos, você até podia enganar um pouco, porque os níveis de testosterona faziam parte do trabalho por você. Mas depois dos 40, essa margem desaparece. O corpo só reage quando o esforço é real, quando ele percebe que precisa se adaptar para não ser vencido. E esse limite não se alcança vivendo no piloto automático. Uma forma prática de medir isso é usar a escala de repetições em reserva, ERR. Se você termina a série com 5 repetições sobrando, está jogando fora grande parte do potencial. O ideal é encerrar cada set principal com apenas 1 ou 2 repetições guardadas. Esse é o ponto em que o músculo recebe o recado: preciso crescer para aguentar mais da próxima vez. Não é se destruir, é aplicar a intensidade certa. Outro recurso é a percepção de esforço, RPE. Trabalhar em torno de 8 ou 9 de 10 garante que você está pressionando o corpo o suficiente sem comprometer a execução. Não é sobre gritar ou usar cargas absurdas para impressionar, mas sobre chegar perto do limite verdadeiro. Intensidade é disciplina, não exibicionismo. A diferença entre rotina e esforço real é brutal. Um treino feito no piloto automático mantém você igual ano após ano. Já um treino com intensidade consciente traz evolução em semanas. É como a diferença entre pedalar em uma bicicleta ergométrica no mesmo ritmo sempre
e fazer sprints curtos e fortes. O primeiro mantém, o segundo transforma. Quando você entende isso e aplica de forma consistente, cada sessão de treino deixa de ser apenas mais um dia na academia e passa a ser uma oportunidade real de evolução. Mas intensidade sozinha não vence tudo. Existe um inimigo invisível que derruba os ganhos de muitos homens depois dos 40, mesmo que eles estejam treinando forte e comendo direito. E é sobre ele que vamos falar agora. 7. Resistência anabólica. A barreira silenciosa que te segura no mesmo lugar. Se você já sentiu que treina pesado, come direito e mesmo assim o corpo não responde, talvez não seja falta de disciplina, mas sim resistência anabólica. Esse é um dos maiores vilões dos homens depois dos 40. Ele não aparece de repente, como uma dor no joelho ou uma lesão. Ele se instala devagar, silenciosamente, até travar de vez sua evolução. Resistência anabólica significa que o sinal de crescimento não chega com a mesma força às fibras musculares. Antes, nos seus 20 ou 30 anos, bastava treinar forte, tomar um shake de proteína e no dia seguinte parecia que o corpo já tinha reagido. Hoje, esse mesmo estímulo mal arranha a superfície. O músculo ouve o recado, mas não tem volume suficiente para responder. A boa notícia é que isso não significa que seu corpo não pode mais crescer. Significa apenas que ele precisa de uma comunicação mais clara, mais insistente e mais inteligente. E essa comunicação vem de volume estratégico. Não é sobre encher o treino de repetições aleatórias até ficar exausto. É sobre aumentar progressivamente a quantidade de trabalho, de maneira organizada, para que o músculo não tenha escolha além de se adaptar. Um estudo mostrou que homens mais velhos, que duplicaram o número total de séries semanais, tiveram aumento expressivo na síntese de proteína muscular, maior até do que jovens no mesmo protocolo. Isso prova que o corpo responde quando você insiste com a mensagem certa. O erro é achar que, só porque antes funcionava com pouco, agora também vai funcionar. A realidade é que o corpo exige mais clareza. Na prática, começar pode ser simples. Adicione uma série a mais nos exercícios básicos, como agachamento, supino, remada e levantamento terra. Dê algumas semanas e sinta como o corpo reage. Se a resposta for positiva, vá escalando aos poucos. A chave está na consistência, não no exagero. Um passo de cada vez mantém você evoluindo sem se destruir no processo. Pense como se o seu corpo fosse um sistema operacional antigo. O hardware ainda é bom, mas os comandos velhos já não rodam. O que você precisa não é de força bruta, mas de uma atualização. O músculo quer crescer, mas precisa da linguagem certa para entender a ordem. E quando entende, a resposta é rápida, sólida e surpreendente. Agora, mesmo com a mensagem certa chegando, ainda existe um detalhe fundamental: o tempo e a frequência com que essa mensagem é enviada. Porque não adianta falar uma vez e esperar resultado. O corpo precisa ser lembrado com regularidade. E isso nos leva ao último grande ajuste que todo homem depois dos 40 precisa fazer. 8. Frequência de treino. Como bater o martelo 2 vezes na mesma parede. Gera mais resultado. Se você ainda segue aquele modelo antigo de treino dividido por dias da semana, peito na segunda, costas na terça, braços na sexta, está jogando fora boa parte do seu potencial. Esse estilo até funcionava quando você tinha 20 anos e seu corpo respondia rápido a qualquer estímulo. Mas depois dos 40, treinar um músculo apenas uma vez por semana é o mesmo que dar uma martelada fraca numa parede e esperar que ela quebre. Não vai acontecer. O que a ciência mostra é que a síntese proteica, o processo que constrói massa muscular, fica ativa por cerca de 36 horas depois de um treino. Passado esse tempo, o corpo volta ao normal. Isso significa que, se você treina peito na segunda
e só repete na outra semana, são 5 dias inteiros sem estímulo nenhum. E cada um desses dias é crescimento desperdiçado. Agora imagine o contrário. Em vez de destruir um músculo de uma vez e deixá-lo esquecido, você reparte o mesmo volume em 2 sessões. Ao invés de 12 séries de peito em uma pancada só, faz 2 sessões de 6 séries bem feitas. O corpo recebe estímulo 2 vezes, com menos desgaste articular, mais foco na execução e maior consistência no longo prazo. É muito mais inteligente. Esse ajuste de frequência se torna ainda mais vital conforme a idade avança. Depois dos 40, a recuperação é mais lenta. Seus tendões e articulações não aguentam tanta pancada de uma vez. Se você insiste nesse estilo old school, acaba sobrecarregando em um dia e ficando travado no resto da semana. O resultado? Menos treino de qualidade e mais dor acumulada. Existem várias formas de organizar isso. Pode ser treino full body 3 vezes na semana, pode ser divisão upper, lower 4 vezes, ou até push, pull legs em 6 sessões, desde que cada grupo muscular seja trabalhado ao menos 2 vezes nos 7 dias. Não importa o nome da divisão, importa a frequência. O músculo precisa ser lembrado com regularidade de que tem que crescer. E quando você aplica essa lógica, a mudança é gritante. Em vez de viver estourado de dores e cansado o tempo todo, você treina mais vezes, com mais qualidade e com evolução constante. A cada semana, percebe ganhos em força, definição e até energia no dia a dia. Não é mágica, é apenas alinhar seu treino com a biologia do seu corpo atual. Esse último ajuste fecha a engrenagem. Com os hormônios no lugar, o descanso respeitado, a proteína em dia, a mobilidade em ordem, os suplementos corretos, a intensidade real, o volume ajustado e a frequência bem distribuída, o corpo responde. O que parecia impossível depois dos 40 se torna inevitável. Mas a pergunta agora é: você está pronto para aplicar isso de verdade? Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa. O problema nunca foi a idade. O problema foi insistir em estratégias que não se encaixam mais no seu corpo de hoje. Você não está velho demais para crescer. Você não está condenado a perder força. Você apenas estava usando o manual errado. Aos 40, 50 ou até mais, o corpo ainda é capaz de construir músculos, queimar gordura e se tornar mais forte do que muita gente jovem por aí. Mas isso exige inteligência. Exige ajustar hormônios, respeitar o descanso, alimentar-se com proteína suficiente, cuidar da mobilidade, escolher suplementos que funcionam, treinar com esforço real, superar a resistência anabólica e, por fim, treinar cada músculo com a frequência correta. Quando você conecta todas essas peças, o resultado aparece. Não é sobre voltar ao corpo que você tinha aos 20. É sobre conquistar um físico melhor do que antes, porque agora você tem não só disciplina, mas também sabedoria. Você sabe o que funciona, sabe o que cortar, sabe o que o seu corpo realmente precisa. E a verdade é que a maioria dos homens não chega até aqui. A maioria se conforma, se entrega, se esconde atrás da desculpa da idade. Mas você não. Você está aqui, buscando informação, pronto para aplicar. Isso já te coloca à frente da maioria. A única coisa que falta agora é agir. Então eu te pergunto, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Quero ver a sua resposta nos comentários, porque cada cara que compartilha sua experiência ajuda outro a perceber que ainda dá tempo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E lembra, se você aplicar até mesmo uma dessas mudanças, já vai sentir a diferença. Se aplicar todas, vai transformar não só o seu corpo,
mas também sua confiança e a forma como encara a vida depois dos 40. O jogo ainda está em aberto. Agora é a sua vez de jogar da forma certa.